Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um indicador que tem 80% de acerto olhando para as variações do Bitcoin. É realmente impressionante, desde 2024 pelo menos eu vejo esse indicador circulando, e essa métrica se popularizou muito então entre grandes influenciadores, mostrando claramente como esse indicador tem uma taxa de acerto absurda. E o que nós fizemos aqui, né? Como nós estudamos o assunto, a gente parou para fazer conta e ver se isso aqui realmente fecha com a historinha que está sendo contada na internet. Às vezes as histórias fecham e às vezes não. Então quero compartilhar com vocês aí que interessante que ficou essa nossa conclusão. Essa métrica ela faz todo sentido para quem investe em Bitcoin, especialmente porque, então pensa uma coisa que tem 80% de acerto. Aí você olha por que ela existe, né? Pô, ela mede a desvalorização do dinheiro, já vou entrar no detalhe. Então ela faz todo sentido que ela tem a ver com o preço do Bitcoin, em última análise. Só que, né, especialmente porque todo mundo sabe que o Bitcoin foi desenhado exatamente para se proteger da inflação. Além de ter um acerto de 80% ou mais, essa métrica parece fazer 100% de sentido, porque ela é criada exatamente para medir a quantidade de dinheiro em circulação, ou seja, a desvalorização do dinheiro efetivada pelos governos do mundo todo, né, não só do Brasil, como nos Estados Unidos, como China, outros países fazem isso, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, é isso que o M2 busca medir, então isso faz todo sentido, já que o Bitcoin foi inventado para isso, né, para fazer a gente se proteger da inflação. Então fica até o final para entender como essa métrica funciona e se realmente ela faz esse sentido todo aí, onde é que vem esses 80% ou mais que você já ouviu falar aí. O que eu vou te mostrar hoje, né? O que é o M2 global, que é essa métrica, né, que tem essa assertividade toda, o que ela significa de verdade, e sem economês, tá? Vou tentar dar uma limpada na economês e depois apresentar coisas técnicas. O que esse M2 tem a ver com o Bitcoin, então por que isso aqui parece fazer todo sentido, que é exatamente por que isso pegou, né? E pegou por conta da alta probabilidade de acontecer e pegou porque faz sentido mesmo, assim, parece que faz sentido. Os testes que a gente fez aqui em termos estatísticos para verificar essa relação, então se ela é verdadeira ou não e onde é que ela está quebrada, e a nossa conclusão sobre o assunto número 4. Então, vamos lá. Eu sou o Vinícius Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target, sem promessa de retorno nenhum, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem venda de cursos ou mentorias ou coisas parecidas, né? O que a gente faz aqui é muito diferente disso. Então se é uma coisa que você está interessado, dá uma olhada nos links aqui da descrição, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para mais um conteúdo repleto de informação. Esse aqui ficou forte mesmo, hein? Acompanha aí. O que é o tal do M2, tá? Existem métricas que são chamadas de agregados monetários. O que é agregado? Quer dizer um somatório. Tá? Então você vai somar uma série de coisas para tentar medir alguma coisa. Para medir o que? Nesse caso, a quantidade de dinheiro que existe em circulação. Então a gente tem métricas que são consolidadas, não só na literatura, como por consenso. Então você tem o Banco Central, geralmente é responsável por calcular essas métricas, que ela tem um padrão internacional estipulado. E as métricas são famosas, são o M1, são base monetária, M1, M2, M3 e M4. Então através disso a gente consegue ter uma noção da quantidade de dinheiro que está circulando numa economia. Essa métrica é calculada por país, então cada banco central de cada país faz essa conta e publica esse número, então, que é um dado aberto, um dado público aberto. Vamos lá, o que quer dizer base monetária, que seria o primeiro agregado, ou seja, o primeiro somatório dos primeiros elementos. A gente vai estar somando aqui cédulas e moedas físicas em circulação, reservas bancárias, então a gente está falando de dinheiro que os bancos comerciais têm depositado no Banco Central ou que eles têm em caixa, isso é a base monetária. O M1, o que ele é? Ele é somatório dessa base monetária adicionado a papel moeda nas mãos do público, então notas e moedas que estão fora do sistema bancário, dinheiro que está circulando na mão das pessoas, e saldos à vista, ou seja, também é dinheiro na mão das pessoas, mas no saldo das contas bancárias, saldos em contas correntes. Então aí fecha o M1. O M2, que é o agregado mais famoso, o que ele inclui, tá? Tudo que está na base monetária, tudo que está no M1, e aí ele soma depósitos de poupança, então o dinheiro que está na poupança, que permite saques imediatos, então não só conta corrente, mas um tipo de, vamos chamar de investimento aqui, quem sabe que poupança não é investimento, né? Mas um tipo de aplicação financeira que tem altíssima liquidez, que é a poupança, e mais outros tipos de aplicação semelhantes. Por exemplo, que são certificados de depósito bancário, CDBs, outros depósitos de vencimento curto. Então tudo que é altamente líquido, altamente transformável em dinheiro e rapidamente transformável em dinheiro. Então é basicamente isso aí que vai incluir o M2. Até fundos que investem em instrumentos financeiros de curto prazo e alta liquidez, em alguns deles são somados no M2. Então olha só, essa é a quantidade de dinheiro que existe em circulação na economia. Olha só, para colocar em perspectiva, tá? E sair um pouquinho do economês das definições. A quantidade de dinheiro que existe em circulação hoje no mercado financeiro como um todo, tá? É estimada em 185 trilhões de dólares. Esse é um dado mais amplo, ou seja, eu estou falando que a quantidade de dinheiro de verdade que existe, tá? Que não é apenas o M2, é 184
trilhões de dólares. Isso é mais do que o M3 e o M4 também somam, tá? Que eles vão fazer somatórios de pequenas coisas aqui, eles não vão contar valor de bolsa de valores, eles não vão contar dinheiro do Banco Central, eles não vão contar uma série de colaterais, tem um monte de coisa que não entra na conta desses agregados monetários, mas que também são dinheiro, crédito, por exemplo. Então, a medida mais ampla representa 185 trilhões, é um dado atualizado aí dessa semana. Agora, o M2 global, o que ele é? Ele é o M2, dado pelo Banco Central do Brasil, somado ao M2 dado pelo Banco Central dos Estados Unidos, mais o Banco Central da China. Então, é feito um estudo. Esse somatório leva em consideração cerca de 90 principais economias do mundo, e esse somatório hoje está em cerca de 110 trilhões de dólares. Então quer dizer o seguinte, o M2 serve para bastante coisa, né? E é bastante dinheiro. Então o M2 aí tem 110 trilhões nisso. Só que entre os 110 e os 185 tem uma diferença gigantesca. E essa diferença ela é muito substancial porque, apesar disso, do M2 ser cerca de 60% do todo, a gente tem aí essa diferença, ela é maior do que toda a dívida americana, por exemplo. A dívida americana inteira, que está todo mundo falando, meu Deus, vai explodir os Estados Unidos por conta da dívida deles, é um problemão. Vou tratar disso em outro vídeo. Ela é menos do que 38 trilhões de dólares. Tá? Então quer dizer que tem duas dívidas americanas de diferença entre o que tem no M2 e o que tem realmente na economia como um todo, girando no mercado, tanto na economia quanto no mercado de capitais. Tá? Então aí tem uma diferença absurda. Isso é bem importante conceituar para dar o senso das proporções. Então, para que serve o M2? Quer dizer que ele não serve para nada? Ao contrário, claro que ele serve muito bem. Ele não serve para representar todo o dinheiro que existe, essa é a primeira coisa. Mas ele serve para representar muito bem a quantidade de dinheiro que está em circulação na economia real, já que ele está medindo saldos em contas bancárias. E é exatamente por isso que ele é um indicador muito útil para se prever a inflação. Você pode perceber que você vai ter, vou trazer isso em outro vídeo em mais detalhe, tá? Mas você tem uma relação muito clara entre o crescimento do M2 e a inflação, com um intervalo de tempo aí que varia de país para país, tá? Então, você tende a ter inflação quando você tem uma alta desse M2. Um exemplo mais recente aí, com certeza, foi o período de 2020 a 2021, onde todos os países do mundo imprimiram dinheiro, literalmente deram dinheiro para as pessoas enquanto elas não trabalhavam. Então, para isso, eles precisaram emitir dívida, aumentar o dinheiro em circulação. Esse dinheiro caiu na mão das pessoas, foi para consumo, o consumo fez com que o preço das coisas subisse. Então, essa aqui é a cadeia, né, de eventos. Mas aqui, depois de entender o conceito inicial, é que as coisas começam a ficar interessantes. Isso porque o ponto 2, que é o que isso aqui tem a ver com o Bitcoin. Talvez algumas pessoas já saibam a resposta, mas eu faço questão de trazer isso porque aqui mora um dos grandes erros da associação doxamétrica, tá? E no ponto 3 eu vou trabalhar o que é mais importante, tá? E aí, esse troço funciona mesmo? De onde é que vem esses 80%? Isso aqui é verdade, dá para usar isso para tomar uma decisão, tá? Então, vamos para o ponto 2. Se a quantidade de dinheiro em circulação aumenta, aumenta o M2. Essa é uma relação totalmente verdadeira. Agora, o dinheiro, isso acontece, ou seja, começa a aumentar a quantidade de dinheiro e as coisas que existem no mundo real, como por exemplo no período da Covid, né, são as mesmas. Por exemplo, não aumentou a produção do país, até diminuiu no período que as fábricas foram obrigadas a fechar. E as pessoas com dinheiro foram lá comprar as mesmas coisas agora com mais dinheiro na mão. Adivinha o que aconteceu? O preço das coisas subiu. Simplesmente oferta e demanda. Mas também significa que o próprio dinheiro do país ele sofre a ação da oferta e demanda, que é uma coisa muito pouco realmente reconhecida pelos bancos centrais. Então, sempre que acontece inflação, os bancos centrais fazem de conta que isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Quando a literatura, né, ela descreve, especialmente dos economistas austríacos, eles comprovam isso, que isso realmente é uma relação exatinha. Se você aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, a tendência é que o preço das coisas suba, você vai ter o fenômeno da inflação a partir disso. Tá? Então, faz todo sentido essa conexão. Dois exemplos aqui, um trouxe já do Covid e o segundo seria o programa Minha Casa Minha Vida. Você vai lá, todo mundo agora tem direito a pegar 100 mil emprestado para comprar a sua casa. O que aconteceu? Com o preço dos imóveis, tudo que valia menos do que 100 mil reais, se você podia pegar 100 mil emprestado para comprar um imóvel, nada mais ia valer 70 mil reais, ia valer tudo 100 mil. Afinal de contas, para que eu vou vender por menos se as pessoas estão dispostas, né, e cheias de dinheiro para comprar? Então, esse fenômeno inflacionou os imóveis do Brasil. O Covid é a mesma coisa, só que foi uma inflação generalizada. Então, você tem esses fenômenos, né, que sempre se repetem e são documentados de novo na literatura. Então essa métrica é muito importante porque, no fim, o dinheiro é que está desvalorizando quando isso acontece. Então quando o M2 aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, na verdade a oferta por dinheiro aumentou e por efeito de oferta e demanda, o próprio dinheiro desvaloriza. E isso a gente vê simplesmente quando o preço das coisas sobe. A mesma quantidade de dinheiro que antes comprava uma coisa, agora já não compra. Um imóvel que antes custava 100 mil, agora vale 400. Entre esse tipo de coisa acontece, né? Independente até da localização, às vezes. Simplesmente porque o dinheiro desvalorizou. Então esse é um fenômeno que a gente enfrenta. E todo mundo sabe isso aí no Bitcoin.
Por quê? Porque o Bitcoin ele é escasso, ele tem máximo de 21 milhões de unidades, ele tem uma emissão controlada, então ele foi literalmente criado, né, para evitar a desvalorização nessa frente, que é o que os governos fazem com o dinheiro. Então, opa, o Bitcoin é um dinheiro que não tem ninguém emitindo, aliás, não tem nenhum banco central emitindo, ninguém consegue mudar a regra, as regras são fechadas, e aí a gente tem algumas garantias, né? Por exemplo, que o Bitcoin tende a se valorizar ao longo do tempo exatamente pelo fenômeno da escassez. E então não é de se estranhar que o Bitcoin valorize enquanto a inflação aumenta, né? Não é de se estranhar nem um pouco. E de fato isso acontece, né? Isso se comprova em números. Eu trouxe aqui para vocês, para terem uma noção, um gráfico. A valorização do Bitcoin ela é em ordens de grandeza acima do que a desvalorização do dinheiro. E na média, tá? Vou fazer uma alusão aqui sem trazer dados agora, mas confiem em mim. Na média, os imóveis basicamente corrigem por essa desvalorização do dinheiro. E de forma atrasada. O Bitcoin não, ele tem valorizações muito expressivas, muito acima da desvalorização do dinheiro dos países, tá? E tanto olhando país por país, quanto nesse agregado global, foi essa conta que a gente fez aqui para chegar nesse gráfico que eu quero mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o M2 global e o preço do Bitcoin, subindo, né, em linha reta, aqui os dois juntos, parece uma linha reta, mas é uma linha bem tortuosa no caso do Bitcoin, ao longo do tempo. E no caso aqui das oscilações, a gente consegue ver que, tá? Então coloquei eles na mesma escala, só para vocês terem noção da ordem de grandeza da comparação. Então o M2 é em azul e o Bitcoin em preto. Então o Bitcoin supera enormemente a desvalorização do dinheiro. Tá? Então você consegue literalmente se defender da desvalorização do dinheiro usando o Bitcoin. Tá? É um bom investimento, é um ativo que protege você contra a inflação. Está provado. E aqui está o indicador em perspectiva. Quer dizer, eu coloquei eles em escalas diferentes para mostrar como, ano contra ano, o crescimento dos dois ele tem uma conexão muito elevada, que é daí que vem os 80%. Quer dizer, se eu olho o preço e as duas variáveis juntas, eu vou ter uma ideia de que essas coisas estão se valorizando ao mesmo tempo, que através dessa visão aqui, eu vejo que as coisas estão se valorizando ao mesmo tempo. E quando eu coloco em relação às variações, eu também tenho a mesma lógica. Ó. As variações do preço do Bitcoin com as variações do M2. Puxa vida, caso é exatinho. E não é à toa que engana tanta gente essa leitura aqui já dando um spoiler. Vamos lá, então até aqui ficou claro o que o M2 é uma boa métrica para monitorar a desvalorização do dinheiro e depois que o Bitcoin é um excelente instrumento para você superar em termos de performance, de longe, né, a desvalorização do dinheiro. Legal? Você está protegidaço aí com o Bitcoin olhando essa caixinha. Então tá provado, né, que uma coisa influencia a outra. Concordam? Aí que vem a pegadinha. Como o M2 não inclui crédito e uma série de outros elementos que são importantes, no fim ele está medindo o dinheiro que circula na economia real. Ou seja, ele é muito bom para identificar a inflação exatamente por isso. Ele está considerando até saldos em conta corrente das pessoas. Só que esse dinheiro que vai para saldo em conta corrente, ele raramente extravasa para, ou transborda para investimentos. Ele geralmente é direcionado a consumo, exatamente por isso que ele ajuda a antecipar a inflação. É uma métrica muito boa para identificar a inflação. Então ele dificilmente influenciaria o mercado de capitais, tá? Por definição. Então esse aqui é um ponto chave. Peraí, opa, que estranho, né? Mas então, se ele é isso, como é que pode que ele influencie? O dinheiro que circula na economia real, ele vai para consumo, isso faz os preços das coisas subirem. Então, apesar de fazer todo o sentido que o Bitcoin performe melhor do que a desvalorização do dinheiro, disso não segue que o M2 causa aumentos no preço do Bitcoin. Eu tenho um exemplo bem fácil aqui de entender para mostrar para vocês. Porque se isso fosse verdade, isso seria verdade num cenário onde todo mundo sabe que o Bitcoin existe, todo mundo sabe essa informação que eu dei aqui no vídeo, né? De que o Bitcoin supera o rendimento da inflação. Todo mundo sabe que o M2 causa a inflação. Todo mundo acompanha essas métricas e todo mundo sabe que a inflação é um problema. Isso não é verdade mesmo para investidores qualificados. Muita gente não sabe disso e não dá bola para isso. E às vezes não faz nem conta que se as suas ações lá, por exemplo, estão batendo inflação. Você vê ao longo do tempo, olha, tal ação que subiu bastante, vai ser desconto a inflação, está no 0 a 0. Isso é muito comum, tá? Então, no Bitcoin, se você descontar a inflação, você está matando a pau ainda. Mas muitos outros investimentos não. Imóvel, geralmente não, tá? Você está no 0 a 0, por exemplo. Então aqui vem um ponto, quase ninguém sabe dessas informações aqui. Não são informações de conhecimento geral, mas são informações comuns para quem investe em Bitcoin, porque você tem essa conexão. Tá? Então nós teríamos que provar o quê? Que esse dinheiro, vamos chamar de saldos em conta corrente, extravasa, né, e vai parar no Bitcoin de alguma maneira. É claro que um pouquinho sim, né? Não tem como dizer que zero. Mas como é que ele pode fazer essa comparação? Olhando saldos nesse período que o M2 valorizou bastante, como é que estão os saldos em conta de bitcoins de carteiras, vamos chamar de pequenas, tá? Que tem menos de um bitcoin. Olha o que tem acontecido. Tá, então, olha que interessante aqui. Essa é uma contabilização que nós fizemos aqui do saldo em azul das carteiras que tem menos de um bitcoin. O que aconteceu na média, tá? E essas carteiras têm vendido Bitcoin ali desde o início do ano. Em novembro para dezembro ali começaram uma venda relevante
Em alguns momentos compraram um pouquinho, assim, mas na média elas diminuíram o saldo. Quer dizer, num período onde o M2 subiu bastante, a gente teve pessoas que têm menos de um Bitcoin vendendo na maioria. Tá? E isso, então, demonstra que o dinheiro que cai na conta corrente das pessoas não vai parar em poupança em Bitcoin. Embora isso faça sentido totalmente, isso não está acontecendo. Tá? Isso faria sentido para as pessoas fazer? Sim. As pessoas fazem isso? Não. Tá? É basicamente isso aqui que está desenhado. Então, ele não teria por que afetar do ponto de vista de lógica e não está acontecendo isso. Tá, William, mas daí, como é que você explica esses gráficos andando exatinhos, assim, um junto com o outro, então, de forma tão parecida? Qual que é a pegadinha aí? Onde é que está o erro? Então agora respira aí e dá uma olhada na relação das variáveis que eu vou te mostrar aqui. Parece uma maravilha. Vamos para o terceiro ponto, que é a cereja do bolo, né? Que é que as aparências enganam. Então, de fato, nós fizemos conta aqui, tá? De fato, é possível identificar uma correlação de até 80% entre as variações M2 e do Bitcoin. É por isso que os gráficos são tão parecidos, tá? Essa correlação existe. Só que a correlação é uma medida que vai medir o seguinte: de que maneira um determinado preço de uma coisa sobe em relação a outra, se eles andam juntos a maior parte do tempo. Então a gente consegue ver que andar 80% do tempo juntos é bastante. Né? Por isso que isso causa esse jogo de aparências bastante significativo. Mas é bastante só quando você faz uma comparação em um período longo de tempo, do tipo ano contra ano. Se você utilizar períodos menores de tempo, janelas menores de tempo, e fizer a mesma conta, você vai ver que isso não acontece. Tá? Mesmo que a gente faça a jogada de pegar o M2 e jogar para frente, ou fazer uma série de comparações desse tipo, tá? Mesmo assim, a gente não tem um fator de antecipação. O M2 não antecipa o Bitcoin, mesmo por correlação, tá? Que é a medida que causa a aparência visual. Tá? Então, isso é mais um indício que essa correlação inicial é apenas aparente, talvez seja uma correlação espúria. Nesse caso, a gente testou janelas de uma semana, 70 dias, 107 dias, 50 dias, 25 dias, várias comparações a gente fez aqui, e ao final desse vídeo aqui eu quero te mostrar que a gente tem um e-book, né, lançado realmente com um estudo detalhado, que você pode entrar no detalhe do detalhe. Mas aqui já tem essa imagem para te mostrar que essa correlação em janelas diferentes de tempo, ela não se mantém, mesmo que a gente faça a jogada para frente da variável M2 global. Agora, quando a gente melhora, tá? Aumenta a régua, a coisa piora muito. O que eu vou querer testar para aumentar a régua? Relações estatísticas aqui de causa e efeito. Então a gente aplica alguns testes de causalidade, quer dizer, uma variável antecipa a outra de verdade, ela causa a outra de alguma maneira. Então a gente comparando isso aqui matematicamente, a gente utiliza geralmente, entre outras ferramentas, mas é uma das mais interessantes, é uma ferramenta chamada causalidade de Granger. E aplicando ela, o que a gente descobriu? Que o M2 global não possui relação causal com os movimentos de preço do Bitcoin, conforme essa imagem que eu vou mostrar para vocês. O M2 não causa, o teste não passa no teste de Granger com o Bitcoin, ou seja, não causa movimentos do Bitcoin, e nem o Bitcoin causa nada no M2. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É basicamente isso aí. Não passa no teste estatístico. E mais, uma série de outros testes estatísticos que a gente desenvolveu não passam. Tipo, nenhuma hipótese passa do ponto de vista matemático. Quer dizer que é uma coisa que só está funcionando no campo da aparência. Isso é muito interessante, porque imagina quanta gente vendo isso aqui na internet hoje, compartilhando, como eu mostrei, várias celebridades ali do tipo Zero Hedge, falando, olha, mais uma vez agora, M2 está antecipando o Bitcoin. Eventualmente isso vai se quebrar, valendo, tá? E você vai tomar uma decisão com base nisso aí e vai se dar muito, muito mal, tá? Então essa é uma coisa que eu quero preparar vocês, porque vai acontecer de maneira ou outra. Eventualmente isso aqui vai continuar casando até a hora que para de funcionar, porque simplesmente é uma aparência. A gente fez um terceiro teste aqui, que é uma regressão linear. Dá pra ver o que aqui? Que os pontos, se as coisas casassem, os pontos deveriam estar mais ou menos concentrados na linha azul. E, no entanto, não. Eles estão dispersos, né? Esparsos. Então, não tem nada que ver. E tem uma medida para ver o quanto isso aí casa, tá? Que é o R quadrado. O R quadrado é de 0,02. Você deveria esperar 0,8 aí, que seria 80%, tá? Para se uma coisa tivesse altíssima conexão mesmo. E não tem, tá? Então, o M2 global e o Bitcoin não tem conexão de maneira nenhuma, mesmo jogando para frente, fazendo uma série de piruetas aí, tentando fazer as coisas casarem. Isso aqui é impressionante, né? Dado que parece tanto que funciona. Então, nossa conclusão é a seguinte, né? Tem relações muito fracas matematicamente, então não fecha, tudo não passa de aparência. Como é que isso aqui é possível, William? Pera aí, você tá de sacanagem, né? Como é que pode aplicar teste e na aparência ser tão parecido? É bem simples, tá? É que tem outra coisa causando o preço do Bitcoin para subir, que não é o M2. E essas coisas, elas estão conectadas de alguma maneira, né? E isso é um fator que faz o M2 subir junto com o Bitcoin quando a gente olha janelas mais longas. Então, outra coisa causou o aumento do preço do Bitcoin, o M2 subiu meio que por uma coincidência aí. É basicamente isso. Se você procurar por relações espúrias, né, ou correlações espúrias no Google, eu tenho certeza que você vai se divertir, porque tem várias coisas
dessa natureza, né? E tem várias coisas que acontecem na natureza que são assim, elas parecem que têm tudo a ver e elas não têm nada que ver. Então, procure por correlações espúrias que você vai achar uma série de relações desse tipo. Uma delas aí é aumento da venda de sorvete versus o aumento de ataque de tubarões, o que tem a ver aí, eventualmente, é o verão que está parecido, né, que eventualmente faz as duas coisas andarem juntas, mas uma coisa não causa a outra naturalmente, né? E é exatamente esse tipo de correlação que a gente está vendo aqui, uma certa aparência, né, na coisa toda, quando matematicamente a coisa não fecha, ela não tem validade estatística, matemática, e então não dá para tomar decisão com base nisso. Então, qual que é o ponto aqui? Tá? Que você evita ser enganado por postagens aleatórias que tem todo um arranjo de aparência, uma autoridade repetindo o assunto, que te faz parecer, né, que é muito válido, sendo que quem está postando aquilo não estudou, não é um grande analista de investimentos, coisa nenhuma, não é um grande investidor na área, ele está simplesmente ali meio que numa torcida organizada repetindo um argumento que parece ser verdade e que não foi feita nenhuma diligência mínima, que é o que a gente faz aqui. Então não caia nessa, tá? É muito fácil enganado por esse tipo de informação e essa informação é muito importante para você saber o que não funciona, talvez seja tão importante quanto saber o que funciona. Agora, se você quer investir de forma profissional de verdade, dá uma olhada nos links da descrição aqui, tem o nosso contato. Nós temos uma série de métricas que têm validade estatística, que a gente utiliza mesmo para tomar decisão. Além disso, tem toda a questão de quais ativos comprar, em que proporção, quando vender. Então, tudo isso é coberto pelo nosso trabalho. Sugiro que você conheça. Se você investe em valores, especialmente, tá? Se você investe ou procura investir em valores relevantes em Bitcoin ou em outros criptoativos para se proteger ou para performar, para ter retorno, você não pode fazer isso aí sem análise sérias. Você vai se dar mal eventualmente. Ou pode dar sorte um período e ganhar um dinheirinho e achar que é o gênio da lâmpada, né? E dali a pouco você já vai descobrir que a vida real é bem dura, né? Com quem não faz conta. E é isso que eu te convido a fazer, então dá uma olhada nos links da descrição, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve no canal, senta o dedão no like, comenta aí, eu faço questão de ler os comentários e os comentários mais interessantes a gente vai criar vídeos também a respeito. Um abraço para você e até a próxima.